Saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém? Eu fiz esse desafio, foi bom, recebi a oração, né? Eu convido a igreja a abrir suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 4. É um texto bastante conhecido. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Ninguém, porém, perguntou: o que pretendes? Ou por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram até ele onde estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Ele, porém, lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? A minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: só daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Que Ele aplique esta palavra no nosso coração. Quero iniciar esta palavra com uma palavra que eu li do Dr. Bill Bright, no curso das 4 leis espirituais, nos quais ele dizia: há aproximadamente umas 10 décadas, uns 100 anos atrás, nunca houve uma época tão oportuna para se compartilhar o Evangelho de Jesus como nos dias que ele falou isso. E aqui nós estamos vivendo um momento bastante sério na igreja, onde eu estava reunido com alguns pastores e alguém disse: realmente está muito difícil de evangelizar. E eu disse não, porque para evangelizar é como comer pão. Quem aqui gosta de pão? Eu ouvi essa expressão um dia e concordo. Para evangelizar é fácil, é como comermos pão. Todo mundo gosta de um bom pão. Portanto, esse momento que nós estamos vivendo é um momento oportuno para aproveitarmos e levarmos a mensagem do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como igreja, eu nos vejo como uma flor que está a desabrochar no jardim de Deus. Mas se nós pensarmos como todas as flores, que um dia ela desabrocha e exala a sua beleza, o seu perfume, também num dia elas murcham e se vão para nunca mais voltar. Como discípulos de Jesus, essa comparação nos leva a ter em mente uma preocupação, porque muitos irmãos já perderam a beleza, o perfume, e outros estão perdendo esse perfume da rosa de Saron. Quando nós olhamos a palavra igreja
na Bíblia, nós vamos encontrar no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, verso 18, durante a confissão de Pedro, que Jesus diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus estabeleceu a sua igreja durante o seu ministério terrestre, escolhendo 12 homens, escolhendo algumas mulheres que o acompanharam durante mais de 3 anos. No livro de Atos dos Apóstolos, nós temos uma instrução clara do nosso Senhor Jesus, concernente à missão da igreja. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Atos, capítulo 1, verso 8. 50 dias após a ressurreição de Jesus, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos. Teve ali o início da pregação do Evangelho e a igreja começou. Este evento, ele é considerado como o marco inicial da igreja, com os apóstolos recebendo o Espírito Santo, poder para pregar, poder para anunciar e ali começar novas comunidades de fiéis. Este é o princípio conhecido como igreja primitiva, do primeiro século ao quarto século, com a propagação do cristianismo a partir de Jerusalém. A nossa missão, a missão da igreja, envolve proclamar reconciliação e salvação, batizando os novos convertidos, fazendo discípulo de todas as nações, pregando o Evangelho, ensinando as pessoas a obedecer os mandamentos de Deus, além de demonstrar o amor divino através do serviço ao próximo. Cada um de nós aqui presente, seguidores de Jesus, carregamos dentro de nós o ID do Senhor. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quando ouvimos a palavra igreja, o que vem à nossa mente? Pensamos logo num prédio bonito, num templo, com bancos, como estamos aqui, enfileirados, bonito, ar-condicionado, luzes, púlpito no centro. Esse é o conceito bem comum que todos têm de igreja. Mas a verdade é que a Bíblia diz que a igreja tem um significado muito mais profundo. Igreja é gente, igreja é comunidade, igreja é corpo vivo e atuante. Igreja não é onde você vai, não é onde você está. Igreja é quem você é. Você é igreja quando você ama o seu próximo. Você é igreja quando você compartilha o Evangelho com alguém. Você é igreja quando vocês se juntam com irmãos de fé num templo, numa praça, numa casa. Você é igreja. Os últimos ensinamentos de Jesus aos seus discípulos, antes de subir ao céu, foi justamente com relação à missão da igreja. Ide por todo o mundo, fazei discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa declaração de Jesus é uma ordem clara quanto ao nosso compromisso de proclamar o Evangelho. Portanto, não basta só pregar, não basta simplesmente levar a mensagem. É necessário levar as pessoas a conhecer, seguir e obedecer a Jesus. Queridos, quando nós começamos a ler a Bíblia, nós
vemos que de Gênesis a Apocalipse, nós encontramos um Deus que busca, encontramos um Deus que chama, encontramos um Deus que envia. Portanto, evangelizar e fazer missões não pode ser simultaneamente um programa opcional de uma igreja, mas o propósito de alcançar vidas que estão lá fora para o reino de Deus. A missão de Deus não é algo que Deus faz sozinho, mas é algo que Ele realiza com aqueles que o obedecem. Posso ouvir um amém? O texto que nós lemos, Jesus procura conscientizar os seus apóstolos, seus discípulos, sobre a importância dos aspectos espirituais em sua vida. O texto mostra que os discípulos estavam preocupados com coisas materiais, mas Jesus chama e nos chama a nos concentrarmos nas coisas do Pai. Jesus pediu água à mulher samaritana, e após beber, chegaram os discípulos, e os discípulos lhe propuseram comida, mas ele não queria. Jesus não queria porque Jesus estava ocupado com aquele tempo que era precioso e ele não tinha tempo para comer. Às vezes, nós queremos que as pessoas queiram aquilo que nós queremos, mas o importante não é nem mesmo o que as pessoas querem ver, o que as pessoas querem ouvir ou o que as pessoas querem sentir, mas sim as suas necessidades. Jesus não olhava nesse aspecto de ver, de ouvir, de sentir. Jesus olhava a necessidade das pessoas. O foco dos discípulos era material. Eles estavam em busca de coisas materiais. Eles precisavam, assim como nós, precisamos nos concentrar nas coisas do reino de Deus. Às vezes, como os discípulos, nós somos culpados dessa miopia de não enxergarmos as necessidades das pessoas que estão ali fora. Facilmente, nós ficamos agarrados ao material, mesmo às vezes nas questões espirituais. Muitas vezes, fechamos os nossos olhos para aquilo que realmente importa para o reino de Deus e olhamos simplesmente para as coisas triviais da nossa vida. Existem, queridos, áreas que nós temos necessidade de levantar os olhos, de alargar os nossos horizontes, mas como servos de Deus, como discípulos de Jesus, nenhuma é mais necessária e urgente do que a evangelização e a fazer a obra missionária. Segundo um pesquisador chamado Brennett Hunter, ele escreveu que no próximo 1 minuto, 150 pessoas morrerão sem esperança. Em 1 hora, 9.360 pessoas morrerão sem esperança. Num dia, 224.640 pessoas morrerão sem esperança. Em 1 semana, 1.572.480 pessoas morrerão sem esperança. Em 1 ano, 81 milhões. Segundo ele, em 2,6 segundos, alguém vai morrer sem esperança. E ele conclui dizendo, se colocasse
todas essas pessoas em uma fila, daria cerca de 750 milhas de comprimento, que poderia circular o planeta algumas vezes. E ele acrescenta, o pior é que a fila cresce mais 20 milhas a cada dia. O grande diferencial está em tudo que se faz, especialmente na evangelização, na visão. Havia uma empresa de sapatos e essa empresa queria largar suas tendas e enviou seu melhor vendedor para um país da África. E passaram alguns dias aquele moço tentando fazer a sua missão, cumprir a sua missão, e decidiu voltar. E disse para o seu chefe, não foi possível, porque ninguém naquele país usa sapato. Passado um tempo, a empresa insistiu e mandou outro vendedor. E este, ao chegar naquele país, já foi exclamando num alto som, dizendo, todos aqui precisam de sapato. E o cara vendeu tanto sapato que a empresa resolveu investir naquele país com uma grande fábrica. A diferença está na forma como olhamos as coisas, na forma como olhamos as pessoas, na forma como olhamos as situações. Jesus tinha um olhar evangelístico, um olhar missionário. Jesus tinha um olhar diferenciado. Jesus via pela visão divina, pela ótica divina. Jesus conversou com a mulher samaritana na beira do poço e Jesus viu o potencial evangelístico daquela mulher. Logo em seguida, Jesus faz a declaração, erga os olhos. Aquela mulher estava vindo ao encontro de Jesus com uma multidão que ela trouxe da cidade. Aconteceu um avivamento naquele lugar. Eu pergunto, como nós estamos olhando para a evangelização? Como estamos olhando para a obra missionária? Como estamos olhando para a evangelização na nossa cidade, no nosso bairro, nas outras comunidades? Os crentes do primeiro século, eles tinham vontade, desejo ardente no coração para ganhar almas. Jesus compara a sua missão como um alimento que satisfaz a nossa vida. E eu volto à frase que eu ouvi de um pastor, ganhar almas é como comer pão. Amém? Quer ganhar almas? Te lembra do pão. Verdadeiramente, quem tem vontade de ganhar almas para o reino de Deus, vive na maior satisfação de sua vida. Paixão pela vontade de fazer a vontade de Deus, um amor tão grande, que é capaz de priorizar, acima de tudo, o próprio alimento, aquilo que lhe beneficia. Uma pessoa que, após ter tido uma experiência em conhecer Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, ter tido seus pecados perdoados, a sua vida transformada, esse
também deve ter a experiência de compartilhar e de levar Jesus a outras pessoas que estão ao seu redor. Há muitos anos atrás, dois homens, estavam explorando ouro em uma montanha. Quando, de repente, um deles olha para uma pedra e vislumbra algo. E eles começam a quebrar aquela pedra e viu que havia um veio de ouro. Trabalharam muito, depressa, e eles conseguiram grande abundância do metal. Com um desenfreado grito, alguém de lá gritou: encontramos ouro, estamos ricos. Mas, passado algum tempo, eles precisavam ir à cidade mais próxima para comprar mantimento e concordaram entre eles de não falar nada, não dizer nada daquilo que foi achado. No entanto, quando estes homens compraram as suas mercadorias e estavam voltando para o campo, um grupo de homens se juntou a eles, pronto para segui-los. Encontraram ouro? Disse o grupo, alguém do grupo. E alguém lá disse: quem disse a vocês? Quem falou para vocês? E alguém respondeu: o seu rosto mostra que vocês encontraram ouro. É como alguém descobre Cristo. A alegria dos pecados perdoados, uma nova relação com Deus, é demonstrada na face dessa pessoa e dessa vida transformada. Claro que aqueles mineiros, eles não queriam que ninguém soubesse, eles queriam ficar em silêncio quanto à sua descoberta. Mas nós, como discípulos de Jesus, precisamos estar ansiosos em contar aos outros a nossa experiência do encontro com Jesus. Achar a Cristo é a maior descoberta da vida. A alegria aumenta quando compartilhamos com os outros. Como discípulos, o nosso maior gozo deve ser encontrar e contar às pessoas o que se passou com cada um de nós. Amém? O Novo Testamento, nós quando estudamos, nós vamos nos deparar com um povo que chamou a atenção do apóstolo Paulo. Apesar deste povo enfrentar perseguições, os crentes não se intimidaram em espalhar a palavra de Deus por toda parte. Nós encontramos um zelo pela evangelização, pela obra missionária, e não se limitavam apenas aos apóstolos e aos anciões, mas a toda a comunidade que estava envolvida. O exemplo é a igreja de Tessalônica. Paulo diz assim: lembramos constantemente, diante do nosso Deus e Pai, do trabalho de vocês, que resulta da fé, do esforço motivado pelo amor e da perseverança proveniente da esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, Paulo conclui no versículo 7, tornando-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acácia. Oi? Tem alguém aqui? Aí vão dizer que o pastor depois é rígido. Não, é gostoso falar de evangelização. Eles se tornaram modelo
modelo de dedicação à evangelização. A fé, o amor, a esperança em Cristo eram tão contagiantes que a mensagem do Evangelho se espalhou além fronteira, ecoou pelo mundo conhecido, chegando até nós hoje, nesta noite, como motivação. Nós encontramos que esses irmãos, eles tinham virtudes para alcançar. Eles tinham virtudes e atitudes. Eles estavam totalmente comprometidos com a missão de compartilhar a mensagem de Cristo. O entusiasmo era contagiante. Eles atraíam as pessoas para a fé em Cristo. Não desistiam diante dos desafios, perseveravam mesmo em meio às adversidades. Eles se mantinham firmes na fé, não cedendo 1 centímetro às pressões contrárias. Eles estavam dispostos a se sacrificar pelo reino de Deus. O amor profundo por Cristo motivava esses irmãos a anunciar as boas novas ao mundo. Eles iam ao encontro das pessoas. Existem pessoas que estão na igreja, que acham que a função de ir em busca do pecador é do pastor, dos pastores, dos presbíteros, dos diáconos, dos evangelistas. São irmãos que estão só em implosão, ou seja, querem que as pessoas venham até ela, esperam que as pessoas busquem por conta própria, reconhecer e conhecer o Evangelho do Senhor. Há ainda, lá fora, aqueles que fazem comercialização com a palavra de Deus. Aqueles que, para lotar as igrejas, fazem barganha com Deus. E por isso nós encontramos muitos crentes que são latas ocas, vazias, fazem barulho, mas não têm conteúdo nenhum. Não tem nada para oferecer. Ao contrário da igreja primitiva, era uma igreja de explosão, de invasão. Ela era uma igreja que ia ao encalço das pessoas. Elas não esperavam, eles não ofereciam barganha para as pessoas virem ouvir a mensagem. Eles ofereciam simplesmente a oportunidade das pessoas olharem para dentro de si e reconhecerem que sem Deus e sem a obra redentora de Cristo, a sua vida não valia nada. Eram vazias, enfermas, escravas do pecado e das suas consequências. Observe que esses irmãos do primeiro século, a primeira igreja primitiva, eles enfrentaram limitações. Transporte era precário, dificultando as viagens e a dificuldade de alcançar lugares. Comunicação restrita, o que tornava uma dificuldade para anunciar as ideias. As barreiras raciais, sociais e nacionais ainda mais rígidas naquela época. Os discípulos, os primeiros crentes, não vinham de uma vida de abastança. Paulo nos fala em 1 Coríntios, dizendo: irmãos, pensem no que vocês eram quando vocês foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões do mundo. Poucos eram poderosos.
quanto aos nobres de nascimento. Mas Deus os escolheu, como que são loucos, para o mundo, a fim de envergonhar os sábios. Os que são fracos, para envergonhar aqueles que são fortes. Queridos, hoje nós temos a oportunidade de disseminar, de divulgar a palavra de Deus. Nós temos transportes rápidos, na maior facilidade, que nos permite alcançar pessoas em qualquer parte do mundo. Gozamos de liberdade ainda política e social. Temos acesso a uma educação boa, aprimorada. O número de pessoas vivas neste mundo é bem maior do que na época da igreja primitiva. Ao compararmos as oportunidades deles e as nossas, nós vemos que nós temos muito para oferecer, mas nós não estamos oferecendo. Vivemos um tempo de possibilidades ilimitadas, meios avançados para se compartilhar a mensagem do Evangelho e impactar o mundo de maneira inimaginável por aqueles que começaram esta obra no primeiro século. Como indivíduos, nós estamos fazendo muito pouco. Muito, muito pouco. Não temos empenho, não temos entusiasmo, confiança nas habilidades, na energia, simplesmente porque muitos desconhecem o poder da palavra de Deus. No entanto, este não é só esse problema, que falta erguer os olhos, levantar os olhos e olhar o que está diante de nós. Um mundo carente, necessitado de ouvir você compartilhar o Evangelho de Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, precisamos, com urgência, superar essa falta de empenho, a falta de confiança, a falta nas nossas capacidades, pois é crucial levantar os olhos e reconhecer o que realmente importa, direcionando a sua energia para aquilo que realmente deve ser feito. Precisamos ser fiéis a Deus e seguir fazendo a sua vontade em todas as áreas da nossa vida. Devemos buscar e aproveitar a oportunidade para servir uns aos outros com o amor de Deus nos nossos corações. Deus nos escolheu desde o ventre de nossa mãe com uma missão. Ele nos criou com um propósito específico. Ele nos deu dons, talentos para cumprir esta missão. O exemplo é de Jeremias. O chamado de Deus não é exclusivo para pastores e líderes. Ele chama todos os filhos para a missão de fazer discípulo e proclamar o Evangelho a tempo e a fora de tempo. Portanto, vão e façam discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que vos ordenei a vocês, e estarei com vocês até o fim dos tempos. Cada um de vocês podem fazer grande diferença na sua esfera de influência, seja no trabalho, na escola, na comunidade, compartilhando o amor de Cristo e vivendo de acordo com os seus ensinamentos.
Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, ele diz: façam tudo sem murmuração nem contenda, para que se tornem irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração perversa e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no mundo, apegando-se firmemente à palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu exultarei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Ser testemunha verdadeira, pura e sensata, vivificadora, transformadora, é uma testemunha que tem em si o desejo abençoador para com todas as pessoas que o cercam, levando a genuína palavra do Evangelho do Senhor. Eu creio que eu já contei essa ilustração aqui na igreja, mas vou repeti-la. Certo dia, o fósforo disse para uma vela: eu tenho que te acender. Assustada, a vela respondeu: não, isso não. Se eu for acesa, os meus dias estarão contados. Ninguém vai admirar a minha beleza. O fósforo perguntou: tu preferes passar a vida inteira inerte, sozinha, sem ter experimentado a vida? A vela sussurrou: mas queimar dói, consome as minhas forças. Sussurrou ela, insegura, apavorada. O fósforo respondeu: é verdade, mas este é o segredo da nossa vocação. Eu posso fazer pouco. Se não te acender, eu perco o sentido da minha vida. Existo para fazer o fogo. Tu és vela. Tu existes para iluminar os outros, para aquecer. Tudo que tu fazes, oferecendo através da tua dor, do teu sofrimento, do teu empenho, será transformado em luz. Tu não acabarás consumindo-te pelos outros. Outros passarão o teu fogo adiante. Só quando tu te recusares, tu então morrerás. Ao ouvir a palavra do fósforo, a vela afiou o pavio e disse-me: acende-me, acende-me. Você é uma vela nas mãos do Senhor para iluminar vidas que estão em trevas no nosso meio. Os campos estão brancos para a ceifa. Jesus está usando uma figura de linguagem agrícola para transmitir para nós uma mensagem espiritual. Jesus está se referindo a uma colheita, ou seja, a oportunidade de trazermos pessoas para o reino de Deus por meio da proclamação do Evangelho de Jesus. Quando Jesus chegou no céu, conta uma historinha, e os anjos estavam ansiosos para vir à terra e pregar o Evangelho para a humanidade. E Jesus estava lá recebendo as glórias, e ele entendeu o que os anjos estavam pensando. E ele disse: olha, não se preocupem, porque eu preparei 12 pessoas, preparei as pessoas para esta missão. Eles vão levar a palavra. Aí um anjo chegou e disse: Senhor, mas se eles falharem, como vai ser? Jesus
sorrindo, disse: eu não tenho um plano B. Nós somos o plano de Deus para alcançar as almas que estão aí fora. Você foi escolhido para fazer diferença. Você foi escolhido pelo Senhor para ser um grande atalaia nesta comunidade, trazendo almas preciosas para o reino de Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, por tudo que o Senhor colocou no nosso coração. Espírito Santo, o Senhor que encheu cerca de 120 pessoas com o Teu Espírito no dia de Pentecostes, que fez aqueles homens, sem nenhuma condição, se tornarem grandes oradores da Tua palavra, homens que enfrentaram desafios, homens que, por causa deles, hoje nós estamos aqui. Usa, Senhor, a cada um de nós, para que amanhã outros estejam aqui, fazendo como nós a Tua vontade. Toma a Tua igreja em Tuas mãos, em nome de Jesus.